Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 7, no verso 11, verso 9 ao 12, 3 versículos. Queria convidar você a abrir a palavra, para nós lermos o texto, orarmos e adorarmos a Deus nessa noite, juntos. Abra comigo Apocalipse capítulo 7, do verso 9 até o verso 12. Amém? Acharam? Nós vamos ler aqui, né? Vamos lá. A minha versão é a NVI, não sei se é essa que está aí, senão a gente se perde na leitura. Isso, NVI, tá joia. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Vamos orar? Fique de pé, nós vamos orar. E que a gente possa nessa noite fazer como está escrito aqui na palavra de Deus, que todos os anjos, todos os seres, as pessoas adoravam a Deus, adoravam, clamavam, se prostravam, ou seja, adoravam a Deus com sua voz, com o seu gestual, com o seu corpo, adoravam a Deus. Amém? Vamos fazer isso nessa noite? Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza. Muito obrigado, ó Deus, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus grandioso, sábio e soberano. Por isso, ó Pai, nós temos a alegria e o privilégio de prestar um culto ao Senhor, porque o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Mas a tua palavra diz também que o Senhor habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está presente aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que os anjos estão te adorando, porque nós sabemos que a criação te adora, Pai. E nós, como teus filhos, não queremos ficar de fora dessa adoração. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Queremos celebrar ao Senhor com a nossa voz, com o nosso gestual, com o nosso corpo. Queremos te prestar um culto verdadeiro, Pai. Para isso pedimos que o teu Espírito, Pai, o teu Espírito produza em nós adoração. Produza em nós palavras que te glorifiquem, que te exaltem. Palavras que revelem a tua grandeza, Senhor. Que através desses cânticos nós também possamos te adorar e te exaltar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor e vamos adorar a Deus? Boa noite, amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos celebrar, porque Jesus, Ele vivo está. Ele é a nossa alegria, Ele é tudo que nós temos, amém? Vamos juntos, se mova, peço que você se mova junto comigo, amém? Não fique como telespectador, mas se mova nessa noite, amém? Está no coração de quem já
morreu por nós, Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o nosso amigo fiel e por isso nós somos gratos a Ti. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Vamos declarar juntos, nada se compara. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados e por seu sangue nós fomos lavados. Vamos juntos, e o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Vamos juntos? Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória. Vamos lá, em uma só voz. Entre nós tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Santo é teu nome, Jesus. Tu és. Nós te entronizamos. Tu és santo, soberano. Tudo que tenho terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou
recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. És um sacrifício perfeito. És um sacrifício. És um sacrifício perfeito. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O
Amém, queridos? Se você precisa de uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Mas preste atenção, só vem à frente se você realmente crer que Deus pode mudar algo na tua vida hoje. Se você crer, vem à frente. Se você não crer, não precisa vir. Porque a palavra de Deus disse que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Não é se você está com a vida, está tudo certinho, se você veio na igreja um monte de vezes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Enquanto você chega aqui à frente, querido, essa última canção que diz que ninguém é poderoso como o Senhor para nos livrar. Quinta-feira passada, estive lá no Piauí, e de Petrolina até Betânia, onde nós estivemos, eram 3 horas de carro. E nós saímos de Petrolina cerca de 2:30 da manhã. E foi um pastor e um outro missionário nos buscar. E quando faltava mais ou menos uns 15, 20 quilômetros, eu estava cochilando dentro do carro, né? Estava o pastor no volante e estava o missionário do lado dele, ao lado. E eu estava atrás, a Graziela também, a doutora. E a gente estava cochilando. E de repente eu acordei com esse carro chacoalhando no meio da pista. E eu não vi direito o que aconteceu, que eu estava cochilando, mas depois o Jonathan, o missionário, me disse que o carro já estava indo para o meio do mato. Porque o motorista dormiu no volante. Quase 5 horas da manhã. E aí o missionário, ele quando viu isso, ele era o único que estava acordado no carro, né? Era o único acordado dentro do carro, o que estava no banco do passageiro. E ele bateu a mão no volante e puxou o volante, o carro voltou para dentro da pista, e eu acordei, só vi esse carro chacoalhando, e aí o pastor segurou firme no volante, e ali Deus nos deu um grande livramento, queridos. E se você perguntar, pastor, você ficou preocupado? Eu nunca fiz uma viagem tão em paz na minha vida quanto essa. Porque eu tenho aprendido a descansar e confiar mais em Deus. É a única coisa que pode trazer paz para o nosso coração. Queria orar por você. E talvez o que você mais precise hoje seja de paz no teu coração. Talvez o que você mais precise hoje é de erguer a cabeça, de continuar crendo que as coisas podem ser diferentes na tua vida e na tua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E a tua palavra diz que nada pode nos separar do teu amor, ó Deus. Nada pode nos separar, nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem os principados podem nos tirar da tua presença, Pai. Muito obrigado pela segurança que temos em Cristo Jesus. Como nós cantamos que fez um sacrifício perfeito, ó Deus. Nós não precisamos de mais sacrifício, precisamos apenas de crer no Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, eu quero orar crendo numa intervenção especial na vida desses irmãos, que estão aqui ou que estão nas suas casas, crendo que o impossível o Senhor pode fazer nesta noite, agora o Senhor pode fazer, ó Deus. Eu creio que o Senhor pode mudar vidas nessa noite. Eu creio e clamo ao Senhor, nós clamamos como igreja do Senhor, pela paz que excede todo o entendimento. Essa paz que substituirá a angústia, o medo, as preocupações, as incertezas da vida. Que o teu Espírito nos encha da tua paz nessa noite, Pai. E que a tua palavra venha até nós nessa noite, ó Pai, como um martelo que esmiuça a penha.
que encontre corações, ó Deus, preparados para as grandes coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu quero abençoar, Pai, todos esses irmãos que estão aqui orando. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Volte para o teu lugar crendo, queridos, que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e na minha vida. Isso não é chavão, irmãos, porque eu não gosto de chavões no reino de Deus. Eu gosto de que diz a palavra no reino de Deus. Eu queria, antes de nós cantarmos mais um cântico, usar 5 minutinhos do nosso tempo para, digamos assim, prestar contas à igreja, né, dessa viagem que eu fiz junto com a irmã Graziela, lá para o Piauí. Nós fomos fazer um trabalho missionário. Era um congresso de jovens, que eles se prepararam muito para esse evento, lá em Betânia do Piauí. É longe, né? Você vê de carro, Rio Preto, depois avião até Petrolina, e de Petrolina até lá ainda dá mais 3 horas. Saímos 4 horas da tarde daqui, fomos chegar lá 6 horas da manhã. É longe, é bem cansativo, a gente não dorme. Na sexta-feira à tarde, chegamos na sexta de manhãzinha, na sexta à tarde nós já fomos fazer atendimentos lá na igreja. E aí a doutora Graziela atendendo como psiquiatra, eu fui atender como psicólogo, como pastor, nós fomos fazer atendimento. Na sexta noite eu falei sobre ansiedade. Aí no sábado de manhã nós fizemos uma roda de conversa com os jovens adolescentes. Eles foram tirar as dúvidas, né? Foi muito gostoso. Sábado à tarde já fizemos mais atendimentos. E à noite, no sábado, aí a doutora Graziela falou sobre depressão. Domingo de manhã fizemos uma nova roda de conversa com os jovens para eles tirarem dúvidas sobre esses transtornos emocionais, enfim. Domingo à tarde também fizemos vários atendimentos, e domingo à noite foi o culto de encerramento, foi aniversário da igreja lá no Sertão, 17 anos que eles estão lá em Betânia do Piauí com a igreja. Fizemos o culto lá fora da igreja, né, porque não cabia o número de pessoas. E aí, essa de forma geral foi a nossa agenda lá, e na madrugada de segunda-feira, nós saímos do culto, fomos lanchar e já pegamos um carro, depois o avião, já viemos embora. Chegamos aqui em Santa Fé, eu cheguei aqui, na verdade, era quase 3 horas da tarde. E aí, algumas coisas, né, que eu queria só pontuar bem rapidamente. Lá no Sertão do Piauí, irmãos, quem já foi lá, né, o pastor Lies já foi, muitos irmãos já foram lá. É uma cidadezinha pequena, de 3, 4 mil habitantes, e tem as roças que eles falam, são os bairros lá, só que é longe, né? E a igreja lá tem alcançado todos esses lugares. E agora eles dividiram, pastor, cada missionário, cada casal de missionário está cuidando de uma igreja lá no interior. E no domingo à noite esse pessoal vem para a igreja sede, que é lá em Betânia. Mas eu fico pensando, irmãos, lá tem tanta gente necessitada. Aqui também tem gente necessitada. Só que lá a diferença é que eles têm muito poucos recursos e muito pouco acesso aos recursos. Ou não tem condição de pagar, ou não tem profissionais ou pessoas que possam auxiliá-lo nas mais diversas áreas. Há muita necessidade, muita necessidade. E aí, queridos, eu fico pensando como que a igreja lá, isso falou muito no meu coração, a igreja ela consegue fazer tanto com tão pouco, irmãos. Se vocês verem na organização do culto à noite lá, eles puxavam energia, pegavam um fio de energia, passavam de fora a fora um monte de lâmpada, assim, montavam, tudo meio assim, no improviso, montaram o data show lá fora. Fazem tanto com tão pouco. Eu conversei com jovens lá, atendi jovens, e eu pude ver o quanto Deus tem transformado a vida daqueles jovens. E quando eu fui atender aqueles jovens que tinham uma vida tão sofrida, eu disse para eles: olha, eu não tenho nada a acrescentar na tua vida, porque
Você passou tantos traumas e Deus preservou sua autoestima, o seu amor próprio, a sua vitalidade espiritual está preservada. E a pessoa falando de um amor a Deus, irmãos. Como Deus tem feito uma obra linda lá no sertão, lá no cantinho, né? Fiquei muito feliz com isso também. E como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais escondidos lá. Irmãos, tem lugares lá que é o maior índice de suicídio do Brasil, chamado um local chamado Os Emparedados. As pessoas colocam os porta-retratos assim nas mesinhas dos filhos, das pessoas da família que foram tirando a vida. Como tem carência, como tem dificuldade, mas como a igreja do Senhor Jesus está abençoando aquele lugar. Eles têm uma igreja pequena, estava falando para o pastor, eles compraram 2 lotes enormes e vão construir um templo para cerca de 400 pessoas. Vão construir quadras, vão construir salas, já estão começando a fazer o trabalho lá. E Deus tem enviado recursos, irmãos. Você sabe outra coisa que me impactou muito na viagem de volta, que quem nos trouxe, o pastor conhece o Bim e o Wesley. 2 jovens com filhos pequenos, todos eles têm lá 1, 2 filhos e até de colo. Pessoas que têm formação, que é engenheiro civil, outras pessoas que são formadas, a esposa do Jonathan lá, ela é formada em arquitetura, fala inglês, pessoas, irmãos, estão lá. Eu fiquei impressionado de ver o amor com que aqueles missionários falam daquela obra. Eu fiquei impactado com isso. A gente pensa, puxa, um jovem está lá naquele lugar, podia estar ganhando dinheiro num grande centro, poderia, irmãos. Mas o chamado de Jesus é mais forte na vida deles. E eles estão lá se dedicando e fazendo com... Eu vi o Wesley falando desse projeto com uma empolgação, com ânimo. E eu vi o videozinho, né, o filminho que eles fizeram em 3D. Algo maravilhoso que eles estão projetando de fazer lá no sertão do Piauí. E eu sou muito enriquecido e abençoado quando eu vou para esses lugares. E quando eu volto, eu recebo muito mais do que aquilo que eu dou. Eu tenho certeza disso. E aí eu queria finalizar minhas palavras agradecendo a igreja, o pastor Eliezer, a diretoria, porque tem me enviado para lá, né? A igreja que me enviou para lá. E aí no domingo que eu pedi orações, lembra? Porque eu falei, pastor Eliezer, eu estou indo, mas eu estou indo como um enviado da igreja, porque eu creio que Deus faz as coisas através da igreja. Não posso sair para um lugar e dizer, eu vou virar missionário. Deus não faz assim. Então, eu queria agradecer à igreja o apoio. Queria agradecer ao Franco também, né? Cadê o Franco? Franco, a Lúcia, que me levaram a Rio Preto. E Deus é tão maravilhoso que o Franco estava lá em Rio Preto no dia da minha volta, né? E ele me trouxe de volta. E ainda pagou um salgado para mim, né, Franco? Olha que coisa boa, né? Eu quis pagar, eles não quiseram. Eu falei, bom, né? Então eu queria agradecer a Deus, a igreja, ao Frank, a Lúcia e as orações dos irmãos. Amém? Orem pelo Piauí, orem pelos missionários, orem. Eu tenho certeza que o dia que eles forem começar a fazer o templo lá, eu quero participar de uma ajuda financeira para eles. Eu tenho certeza que o pastor também vai se propor a gente fazer algum tipo de ajuda financeira, porque a gente sabe em quem está investindo. Gente que ama Deus, gente de caráter e gente que tem feito a diferença lá no sertão. Amém, queridos? Era isso que eu queria trazer aos irmãos. Quantos irmãos vão louvar ao Senhor? Você tem oportunidade de devolver ao Senhor dízimos e ofertas. Só um aviso, final do culto, os adolescentes, né, pastor Luiz? Eles vão fazer uma campanha, vão vender bolos para arrecadar dinheiro para um menino que se acidentou, né, um adolescente, que a família está com muitas necessidades. Então no final você pode ir lá, dar teu nome, você vai comprar um bolo, eles vão programar para te entregar no dia certinho, eles vão te avisar, tá bom? Esse dinheiro vai ser revertido para essa família, que a mãe precisou deixar o seu serviço para poder cuidar do filho. A mãe?
Isso, ela cuida sozinha do menino. Então ela precisou sair do trabalho, o menino teve um acidente gravíssimo, ainda não estava vindo para a igreja, né? Se acidentou aqui perto da praça, né? De bicicleta. Então, compre o bolo, ou se você quiser também, você pode procurar o Luiz, dá uma oferta lá que a gente faz chegar até eles, tá bom? Vamos abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Então você tem a oportunidade de trazer à frente seus dízimos e ofertas. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Que seja fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Que bênção estarmos aqui, né? Que gostoso poder adorar ao Senhor junto com esse povo lindo e maravilhoso que o Papai do Céu nos deu. É povo lindo ou não é?
É ou não é? Então, se é povo lindo, vira pro lado aí e fala: ô irmão, que gostoso que você está aqui junto comigo. Que bênção, que alegria. Se não for verdade, você fica quieto, mas ora para ser um dia, em nome de Jesus, né? Amém, amém. Junto com esses queridos que nós estamos sempre acostumados em louvar e adorar o Papai do Céu, temos visitantes. Eu vi vários visitantes, irmãos, irmãs, amigos que não são da nossa igreja, mas estão nos dando a alegria de tê-los conosco. A gente queria vê-los. Por favor, você pode ficar em pé, que a gente gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, agradecer porque você está aqui. Olha lá, nossos visitantes, fiquem em pé. Quem mais? Eu vi mais gente aqui, eu vi mais gente nos visitando. Onde estão? Fiquem em pé para a gente agradecer a Deus por vocês. Muito obrigado. O pessoal vai chegar perto de você aí, vai dar um cartãozinho para você. E eu queria que a igreja desse uma salva de palmas maravilhosa, agradecendo pela tua presença. E os irmãos que estão do lado, ó, cumprimenta, por favor. Tem gente do lado ali, ó, cumprimenta, diz: Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe. As crianças pequenas podem sair, né? Crianças até 10, calma, isso. E aí vocês, as crianças vão... as crianças saíram, eu podia ter dado o recado antes, né? Podia ter dado o recado antes, mas vou dar agora já, ó. Sábado que vem em programação, ó, comemoração de 68 anos da nossa igreja. Pela manhã, crianças de 5 a 10 anos, por aí, né? Na Praça Salles Filho, lá no centro da cidade. Os nossos jovens vão fazer brincadeiras e atividades com as crianças. Convide, leve os seus filhos, convide os amigos para ir lá brincar com eles. E ao mesmo tempo nós vamos estar lá na praça convidando os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos para estar aqui no domingo, festejando conosco o aniversário da nossa igreja. Tá vendo que camisa bonita? Ó, ó, quase não dá para ler porque o modelo é muito, né? Isso, mas você já entendeu, né? Beleza, né? Isso. Mas nós vamos comemorar o nosso aniversário. Vou falar disso daqui a pouquinho. Só que antes de eu falar isso com vocês e já aprendemos e abrimos a Bíblia, eu convidei para os rapazes, para os meninos e meninas ficarem aqui, que ontem eles cantaram uma música muito gostosa que eu não conhecia. Eu queria que eles cantassem agora, porque tem a ver com o que eu gostaria de falar com você daqui a pouco. Aí depois eles já podem descer, senão eles ficam muito tempo em pé, coitado, eles desgastam, né? Mas vamos cantar a música com eles. A música chama aquilo lá que eu falei mesmo? Convite à Trindade. Você já fez um convite à Trindade hoje? Quem é a Trindade? É o nosso Deus. Nós cremos num Deus que é único. Amém? Sim ou não? Nós cremos em um Deus que é único, mas a Bíblia diz que Ele é um Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas essencialmente é um só Deus. E que muitas vezes nós estamos tão acostumados a vir à igreja, a cultuar a Deus, e já passamos muito tempo da nossa conversão, que a gente esquece que de vez em quando a gente precisa, aqui no fundo da mente, do coração, convidá-los. Esse Deus em 3 pessoas para habitar, morar e agir na nossa vida. Eu não conhecia, mas eu queria que você cantasse com a gente essa música, que depois você vai entender o que eu vou falar, tá bom? Vamos lá? Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo. Te amamos,
Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa, clame por eles. Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa Ele é o Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa estamos, em tua mesa estamos, em tua mesa estamos, em tua mesa estamos. Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino. Em tua mesa Queridos, convide eles. Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, te convidamos. Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa Eu quero ver a igreja. Pai, Filho, Pai, onde? Em tua mesa estamos, Abba, Pai, Filho bendito, és bem-vindo mesmo, ó Deus Trino. Em tua mesa estamos, Abba, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino. Em tua mesa estamos, Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, ó Deus Trino. aonde estamos? Em tua mesa estamos, em tua mesa estamos, em tua mesa estamos, em tua mesa estamos, em tua mesa estamos. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aleluia, Senhor. Você que deseja Recebe o nosso convite, ó Deus. um lugar, vem Recebe a nossa habitar. adoração. Vem, ó Deus. Ó Deus bendito, nós te amamos, como acabamos de cantar, é verdade. Ó Deus, nós ouvimos tanto do teu amor por nós, nós ouvimos tanto do seu sacrifício por nós. Nós sabemos e entendemos ser templo do teu Espírito Santo. Mas, ó Deus, quantas vezes nos ocupamos tanto de nós mesmos e esquecemos de dizer, por favor, Deus, vem, vem. Não apenas habita, mas manifesta-se na minha vida, na minha vida. Vem, Senhor. Nós queremos realmente estar na tua mesa hoje. Queremos desfrutar das tuas delícias agora, Senhor. Manifesta, Senhor, prepara um banquete espiritual na nossa vida. Por favor, Deus, recebe o nosso convite. Vem, Pai. Vem, Filho.
Vem, Espírito Santo de Deus, habita, manifesta, haja em nós agora em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. E a igreja diz amém, amém. Sauda o Senhor com as suas palmas outra vez. Obrigado, meninos e meninas, louvado seja. Muito obrigado. Bom, eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu estou com vontade de... Bom, vamos ver o que eu faço. Eu já disse aos irmãos, a semana que vem, próximo final de semana, nossa igreja faz aniversário. Para dizer a verdade, a gente faz aniversário dia 5 de junho, que vai cair numa segunda-feira. Mas como cai na segunda, nós vamos comemorar no domingo, 4 de junho, né? E quantas vezes a gente lembra de celebrar, de festejar nossos aniversários ou outras das festividades, e em tempos que são tempos tão difíceis, tempos que vemos tantas tristezas, tantas angústias, tempos em que eu recebo tanta notícia de gente, sabe, dizendo, pastor, estou mudando de igreja, não vou mais na igreja, não gosto mais de igreja, e vira e mexe alguém, vem aqui, de vez em quando vem um visitante que é lá não sei aonde, ou de outro lugar, e vem, pastor, o senhor não sabe que alegria vir aqui, cultuar a Deus junto com essa igreja de um modo tão gostoso, tão festivo, alegria pelas coisas que essa igreja faz, pelas atividades que tem, pelos trabalhos que produz, pelo quanto nós desejamos de alguma forma, de todas as formas, em células, na escola dominical, nos departamentos, nos cultos, buscar mais a Deus. Desejamos ou não? Sim ou não? Desejamos buscar mais a Deus. E às vezes a gente ouve falar de tanta coisa, de tantos maus exemplos, quando a gente tem um lugar, quando a gente tem uma família, quando a gente tem um corpo não perfeito, mas uma igreja que a gente pode adorar a Deus juntos, buscar juntos, aprender. E hoje de manhã nós recebemos aqui mais de 15 irmãos que vieram de outras igrejas para nós. Isso quer dizer que nossas portas estão abertas, e mais do que isso, quando os irmãos de alguma forma estão procurando algo mais, eu louvo a Deus porque uma grande opção, não sei se é a primeira ou não, mas muitos desses irmãos nos procuram. É sinal que temos uma boa igreja. Amém ou não? Temos uma família em Cristo. E como seu pastor, eu sou o primeiro a dizer, ela não é perfeita. Nós temos muitos erros, nós temos muita coisa para consertar, nós temos muita coisa para aprimorar. O Espírito Santo ainda precisa trabalhar muito em nós. Mas pela graça do Senhor, pela bendita e maravilhosa graça do Senhor, nós podemos celebrar a igreja que temos. Quem concorda diz assim, aleluia. Eu amo a vida dessa igreja. E nós vamos celebrar isso no final de semana que vem. E aí eu vou dar alguns avisos, nesses avisos vou ler alguma coisinha aqui para você. E como que começa? Eu já disse que a gente vai ter um culto, e mais do que um culto, um final de semana especial. Já disse, no sábado, né, os jovens vão estar lá na praça da cidade, brincando, educando, tendo atividades com as crianças. Nós faríamos um outro trabalho à noite, mas mudamos de ideia. Mas vamos começar assim. Mas não é o começo, porque no domingo de manhã, nós vamos ter uma atividade que nós já fizemos aqui, foi abençoada demais. Em 2015, quando fizemos 60 anos, ou seja, há 8 anos atrás, olha só. Em 2015, nós fizemos uma alvorada aqui. Não sei quantos se lembram, que foi linda, foi deliciosa. E nós vamos fazer o ano que vem, ou melhor, domingo que vem outra vez. Domingo, os jovens vão ficar felizes da vida, vão ter que acordar às 6 da manhã para estar aqui. Uhul! Só uma, demorou, né? 6 da manhã nós vamos ter a nossa alvorada aqui. Todo mundo é convidado para vir. O que a gente vai fazer? Nós vamos buscar Deus de madrugada. Não é madrugada, mas pelo menos para muita gente é, né? Isso, mas cedinho.
a gente vai buscar Deus juntos. Nós vamos aqui no estacionamento da igreja cantar louvores, nós vamos orar, nós vamos ouvir uma breve meditação, vamos agradecer pelo aniversário da nossa igreja e vamos, por que eu estou dizendo que não é o começo da nossa celebração? Porque nós vamos entregar o nosso jejum. E a proposta que já está nos grupos das células, dos departamentos, é que a partir de amanhã, a nossa igreja, todos os irmãos, façam um jejum. Para isso, eu quero explicar para você uma coisa. O que é o jejum bíblico? O que é o jejum? Eu até trouxe um resuminho aqui para dizer para você assim, olha, o que é o jejum? Bruce Wilkerson diz que o jejum é uma arte perdida para a maioria dos cristãos. É por isso que a gente tem que explicar. Porque a maioria não sabe o que é isso. A maioria não tem ideia. Mas se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você tem Bíblia no celular, coloca lá na tua Bíblia jejum, você vai ver inúmeros personagens bíblicos em momentos importantes da sua vida com Deus, e em momentos importantes do povo de Deus, convocando jejuns. Por exemplo, Moisés, Israel, Samuel, Davi, Elias, os ninivitas, quando Jonas falou assim, ó, Deus vai acabar com o seu povo, eles todos, uma cidade inteira proclamou um jejum. O rei Dario, que era babilônico, Daniel, Ana, Jesus, ficou 40 dias antes de Jesus começar o seu ministério, ele não começou sem ficar 40 dias e 40 noites em jejum. Depois Paulo, Pedro, os apóstolos, ou seja, inúmeros personagens bíblicos fizeram jejum. O que é o jejum? O jejum é a abstinência de alimento para finalidades espirituais. Vou repetir. Jejum refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. Não é uma greve de fome, que tem às vezes motivos políticos. Não é uma dieta alimentar, que tem muitas vezes, né, a conotação de saúde física. Às vezes você tem que fazer a dieta porque tem uma enfermidade, porque precisa passar por uma cirurgia, ou às vezes até estética. Eu tenho que ficar mais bonito, então eu quero emagrecer, ou então eu quero fazer não sei o que, então eu vou fazer uma dieta. Não tem nada de errado nisso, mas o jejum é melhor do que isso. Não é para melhorar o teu corpo, é para melhorar a tua alma. O propósito do jejum é muito específico e é muito lindo. E aí eu só separei esse aqui que eu quero ler para você, que eu achei bonito. Quer ver? Aqui rapidinho. Aí tem vários exemplos aqui, mas eu não vou dar mais, que eu já falei. Eu só vou ler um texto que eu achei interessante, para você ter uma ideia. E quando eu li isso aqui, eu falei, uau, por que a gente não faz sempre, né? Qual é o propósito do jejum? Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus diz que às vezes o jejum pode ser pecaminoso. Jesus viu alguns religiosos fazendo jejum e disse assim, tá vendo aquele cara lá, ele faz jejum, depois ele fica na esquina com aquela cara mal lavada, toda assim de fome, ele diz, eu estou em jejum, eu amo a Deus demais, eu estou em jejum. E Jesus diz assim, jejum você não faz para ser visto, nem para ser admirado pelas pessoas. O foco do jejum não é você, o foco do jejum é Deus. O foco do jejum é você ter um encontro melhor e particular com Deus. Por quê? Como que isso acontece? E olha que lindo aqui, olha. O propósito básico é esse: fixar o nosso coração para que a gente esteja livre para entender que nós temos propósitos secundários às vezes em jejuar. Às vezes a gente quer outras coisas, não propriamente Deus. Mas o jejum é mais do que outra coisa, uma disciplina. Preste atenção no que eu estou lendo aqui. O jejum é uma disciplina para Deus nos mostrar sobre as coisas que nos controlam.
Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas na nossa vida corriqueira dos nossos dias, somos dominados por muitas coisas. Pelo alimento, pela bebida, pelo prazer, pelo entretenimento, pela mídia, pelo celular, pela rede social, pelo ego. Nós somos dominados por muitas coisas e às vezes a gente não se dá conta. E para você entender que você foi colocado nessa vida como servo de Deus para dominar todas as coisas e não ser dominado por nada, é importante um jejum. Para você dizer assim, eu vou escolher algo que eu amo, algo que eu gosto de comer ou de usar. Eu conheço pessoas da nossa igreja que fizeram um jejum de 1 ano de rede social. Não entraram, trancaram sua rede social. Esses dias o pastor Ronaldo fez alguma coisa assim também. Por quê? Porque a gente gasta tanto tempo às vezes com essas coisas, ou gasta tanto tempo assistindo filmes, séries. Tem gente que conhece todas as séries que saem no streaming, mas não conhece a palavra de Deus. E não consegue ficar sem assistir os filmes que gosta. Porque é dominado pelo prazer, pelo entretenimento. O que é a palavra entretenimento? É algo que nos distrai. Entretenimento é isso. É para distrair. É ruim? Não. Às vezes na vida tão turbulenta, tão ruim, tão trabalhosa, tão difícil, é importante às vezes relaxar com algum entretenimento. O duro é quando esse entretenimento não é mais para relaxar, mas me domina. Eu não consigo ficar sem assistir. Eu não consigo ficar sem ver o filme, a novela, a série, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Eu não consigo ficar sem. Então você está dominado por ele. O jejum serve para eu lembrar que eu sou livre. Muitos jovens cantaram aqui várias músicas sobre isso, eu preguei aqui sobre isso. Mas realmente nós não somos tão livres quanto pensamos que somos. E se você precisa experimentar a libertação que há em Cristo, você precisa se libertar de tudo que pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Porque nós evangélicos costumamos apontar para os católicos e dizer assim, eles são idólatras, eles têm ídolos. Mas eu duvido que todos nós aqui não tenhamos um ou outro ídolo escondido na vida. Coisas que nós estimamos demais, coisas que nós às vezes procuramos ainda mais do que Deus na vida, se tornam ídolos, por melhores que sejam. O jejum é para eu me abster do alimento, ou de um prazer, ou de uma atividade, ou de alguma coisa que me prende muito. Mas preste atenção que a melhor parte do jejum não é essa. É não apenas eu não ser mais controlado, mas como diz o Salmo 69, 10, Davi diz assim, em jejum está a minha alma. Ou seja, a minha alma agora só vai buscar a Deus, nada mais. Salmo 63, Davi diz a mesma coisa. A quem tenho eu mais, Deus? O que tem de mais importante na minha vida se não for o Senhor? O que é o jejum? Começa com abstinência, diz assim, eu vou deixar de comer, sabe, aquilo lá que você gosta de comer, come sempre. Não é aquele jejum que, né, a última vez que fizemos jejum, aí eu falei, pastor, eu estou fazendo jejum, do quê? Estou fazendo de lagosta. Ah, é? Você come sempre? Não, eu comi uma vez só, pastor, mas eu gosto tanto, então eu estou fazendo jejum de lagosta. É, legal, joia. Muito bom, né? Não.
Jejum é algo que é parte da tua vida cotidiana e você vai dizer, eu vou deixar essa semana. O primeiro jejum que nós fizemos, eu vou até contar porque eu acho engraçado. Depois eu descobri vários outros, né? Tem uma pessoa da nossa família que fez jejum de arroz. Eu falei, qual é? Arroz, né? Aí a pessoa falou para mim, pastor, e depois eu descobri outros na igreja que também fizeram. Pastor, eu posso ficar sem comer qualquer coisa, mas arroz, eu sinto uma falta do arroz. Eu não consigo comer sem o arroz. E para mim, foi muito difícil. Mas eu fiz. Mas jejum não é só abstinência. Para que serve o jejum? Para você provar que você consegue dominar os seus desejos e colocar os seus desejos sob controle. E não só tirar algo, mas dizer, aproveitar que eu tirei isso da minha vida essa semana, eu vou colocar algo melhor. O quê? Vou buscar mais a Deus. Já que eu tirei, eu vou deixar de comer aquilo que eu gosto, já que eu vou deixar de assistir aquilo, eu vou me dedicar essa semana, eu vou orar mais. E se eu orava 5 minutos por dia, eu vou orar 10, 15. Se eu orava meia hora, essa semana eu vou orar 1 hora. Se eu lia 2 páginas da Bíblia por dia, essa semana eu vou ler 5. Porque eu quero buscar mais a Deus. Eu quero prostrar para a minha alma, que é mais importante eu saciar a minha alma do que saciar o meu corpo, a minha mente, os meus desejos. Você entendeu ou não? Qual é o retorno disso? Primeiro, você vai se sentir melhor, eu tenho certeza, porque cada vez que nós dominamos algo, isso emocionalmente dizendo, nos faz nos sentir vencedores, vitoriosos, nos faz sentir donos da vida, ou pelo menos do nosso cotidiano. E em segundo lugar, vai fazer você buscar mais a Deus e vai fazer realmente um bem maior para a tua alma, para o teu espírito. E aí você vai dizer, pastor, mas o jejum não é pessoal, por que o senhor está fazendo? O jejum é pessoal. Grande parte das vezes o jejum é o meu compromisso com Deus, ninguém tem nada a ver com isso, é o que Jesus diz lá em Mateus 6. Ninguém tem nada a ver com o teu jejum, você faz e fica quieto, não precisa falar para ninguém. Mas em muitos momentos na Bíblia, como na vida de Esther, como eu citei aqui, os ninivitas, como Esdras, antes de voltar da Babilônia para Israel, eram convocados jejuns de toda a nação, de toda uma cidade, de todo um lugar, porque era uma convocação geral. Eu estava lendo na história, houve um jejum que John Wesley promoveu na Inglaterra, quando a Inglaterra estava sendo guerreada, estava sendo atacada pela França. E ele conseguiu mobilizar a nação toda, jejuar e buscar a Deus, para que Deus os livrasse do exército da França, que era mais poderoso que do exército da Inglaterra. E uma nação toda jejuou por causa disso. Por que eu estou convocando você para jejuar? Nos nossos grupos, os irmãos colocaram alguns motivos de oração, mas eu queria que você orasse de modo geral, pela nossa igreja, para que Deus, como nós cantamos aqui agora há pouco, fizesse mesa conosco, que nós sempre desfrutássemos mais dos presentes de Deus para nós, que Deus se derrame mais através do seu Espírito na nossa vida, amém? Que Deus se derrame mais através da obra de Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, e possamos assim ter santificação para com Deus. Precisamos de ter mais crentes santificados, santos, que busquem a Deus. Precisamos de crentes, de cristãos que amem a Deus, como diz o primeiro mandamento, acima de todas as outras coisas da sua vida. Amém ou não? Eu queria que você jejuasse, eu estou te convocando. Você escolhe. Eu não vou impor um jejum para você. Você escolhe algo que lhe é importante, diz essa semana, eu gosto muito disso, mas eu não vou comer ou não vou beber.
ou então eu não vou assistir, eu não vou ver, eu vou me reter. E se você puder mais ainda, nos últimos dias, na sexta, no sábado, intensifique o seu jejum. Ore mais, busque mais a Deus. Para que Deus olhe para nós e diga assim: que alegria, aquela igreja está me buscando como eu desejo que eles me busquem. Eles querem mesa comigo. Eles querem mais os meus deleites, não aquilo que a vida lhes dá, mas o que eu posso lhes oferecer. Eu quero te convidar a jejuar. E aí, no domingo, 6 da manhã, a gente vem aqui para o Alvorada. E a gente vai orar e consagrar o nosso jejum. Vai dizer: Deus, nós fizemos isso, não foi por nós. Tudo bem, a gente quer ser mais abençoado, é verdade. Tudo bem, eu quero crescer mais. Mas na realidade nós estamos fazendo pelo Senhor. Nós desejamos que o Senhor seja mais Deus da nossa vida. Nós desejamos que o seu Espírito se manifeste mais no nosso meio. Desejamos ou não? Eu quero que você diga isso para Deus essa semana. Eu quero te convidar para jejuar. No final do culto eu quero orar por você. Quero que você pense até o final do culto, que eu quero pedir para que Deus abençoe o seu jejum. E aí a gente vai vir, vai fazer o culto, a alvorada ali, ao vivo e a cores, vai ser lindo, gostoso. E depois da entrega do jejum, nós não teremos escola dominical domingo, por quê? Porque a gente vai preparar aqui para um café da manhã com a igreja. A gente quebra o jejum, né? Aí a gente vem e entrega o nosso jejum para o Pai do Céu. E melhor do que isso, junto com os nossos irmãos, a gente entrega a Ele, a gente celebra a Deus e a gente come juntos aqui. Mas para isso eu preciso de um favor melhor. Eu preciso que você tenha uma consciência. Para a gente saber para quem que a gente vai preparar o café, você tem que pegar um convitinho. Cadê o pessoal que está com convite hoje? Cadê? Então no final do culto, ó, lá naquela mesa tem convite, e providencie mais pessoas para ficar também em outros, na outra abertura lá, a irmã Silvia também, outros podem fazer. Procure um convite, para não aglomerar todo mundo lá. Procura ficar uma lá na porta, outra aqui, para que você possa adquirir o convite. Só pegar, você não vai pagar por isso. Mas a gente precisa saber para quantas pessoas a gente vai preparar, né? Senão fica desorganizado. Então, por favor, se você vir ao nosso café da manhã, pegue o seu convitinho hoje para a gente saber preparar. Amém? Entenderam? Sim ou não? Vocês estão comigo nessa ou não? Porque amamos a Deus e amamos a nossa igreja. Eu quero te convidar para você fazer isso, tá bom? Mas abra a tua Bíblia comigo agora, lá em Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero ler o último versículo do texto. Só o último versículo, versículo 52. Atos, capítulo 13. Hoje de manhã eu perguntei, pouquíssimos não, só uma irmã nova convertida que respondeu. Eu perguntei no calendário cristão, que dia é hoje? Calendário cristão, porque nós temos atividades, né? Ou no calendário a gente tem algumas coisas, às vezes nós evangélicos não seguimos tanto, mas está no calendário cristão. Por exemplo, nós comemoramos alguns dias atrás, e aí eu vou dizer, você já vai saber, né? Nós comemoramos há 50 dias atrás a Páscoa, que foi a morte do Senhor Jesus na sexta-feira, e no domingo a ressurreição de Jesus. E 50 dias depois da Páscoa aconteceu o que nos cristãos? O que? O Pentecostes. Hoje nós, como cristãos, deveríamos lembrar do Pentecostes. O que foi o Pentecostes? A palavra diz 50 dias depois da Páscoa, né? Era uma festa judaica que era comemorada para
a festa das colheitas, havia novas colheitas, então os judeus comemoravam, e Deus usou esta festa para fazer com que naquele momento, e naquele instante, naquela festa, 50 dias depois, 53 dias depois de Jesus morrer, e especialmente 50 dias depois que ele ressuscitou e fez uma nova aliança com Deus e conosco, Deus começasse um novo povo, Deus começasse uma nova era, Deus começasse, preste atenção no que eu vou dizer, porque você talvez nunca pensou nisso, Deus começasse a última fase da história da humanidade como ela é. Por que eu digo que é a última fase? Porque quando o profeta Joel disse lá em Joel capítulo 2, que aconteceria o Pentecostes que aconteceu em Atos 2, ele começa dizendo, nos últimos dias. Desde Atos 2, para Deus foi inaugurado os últimos dias. Deus não tem mais nada para fazer, a não ser a colheita. Ele já fez tudo o que precisava para o seu povo ser plenamente abençoado e termos a eternidade com Ele. Os últimos dias foram inaugurados. E aí você vai dizer assim, pô, mas está demorando. Pois é, para mim e para você pode demorar, para Deus não demora, tem tempo certo, tem kairós, momento exato. Deus sabe a hora de todas as coisas. Mas os últimos dias já começaram. E você pode não acreditar, mas Jesus Cristo pode voltar amanhã. Tem nenhum glória a Deus? Vocês não querem ir para o céu, né? A vida na terra está boa, vocês. Eu quero ir. Se ele voltasse hoje para mim, estava bom. Estava ótimo. Porque Jesus Cristo está para voltar. Melhorou um pouquinho. Deus, vai com calma, que um dia eles entendem. No Pentecostes, Deus inaugurou os últimos tempos, o derramar do Espírito Santo. Mas preste atenção no que eu quero dizer para você. Eu vou ler aqui, Atos 13, 52, eu vou chegar lá depois. Mas diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria mas o versículo é tão grande que eu quero que você leia comigo. E todo mundo lê aqui na frente comigo. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Os discípulos... Amém? Em Atos 13, Lucas registrou... E olha que Atos 13 estava vivendo ali se você ver 2 versículos antes, os discípulos estavam sendo expulsos de uma cidade. E mesmo assim, expulsos de uma cidade, Lucas olhou e disse assim, eles estão cheios de alegria. E sabe por que eles estão cheios de alegria, apesar dos problemas, apesar das tribulações, apesar das perseguições, apesar das injustiças que estão acontecendo com eles? Eles estão cheios de alegria, porque eles estão ainda cheios do Espírito Santo. E por que eu digo ainda? Porque está aqui, continuavam. É ou não é? Continuavam. Eles não receberam em Atos 2, e lá em Atos 13 já estavam vazios. Eles continuavam cheios do Espírito Santo. Será que 2023 anos depois, nós continuamos cheios do Espírito Santo? Se não estamos, era para estarmos. E eu vou dizer isso daqui para você daqui a pouco, mas Atos 2 é o derramar do Espírito. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus veio para a terra em Atos 2? Não. Na tua Bíblia, quer ver agora? Do começo ao fim o Espírito Santo está agindo. Abre lá em Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1. O banco está ligando para mim, agora não dá. Deixa eu desligar aqui. O que é isso? Deve ser muito dinheiro. Ou melhor, Gênesis 1, 2. O que diz lá?
a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o que mais? E o Espírito Santo de Deus já existia antes do mundo ser formado. O Espírito já se movia, já sondava, já idealizava. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa que nós cantamos aqui, o Deus Trino. Porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo já estavam lá na fundação do mundo. Amém? O Espírito não aconteceu em Atos 2. É por isso que você vai ver em diversos momentos o Espírito sendo derramado, ou pelo menos no Velho Testamento dizia assim, o Espírito tomou conta dos profetas. No linguajar do pessoal aí diz assim, baixou nos profetas. Não baixava não, ele tomava conta, ele descia sobre os profetas, ele descia sobre os judeus, sobre os juízes. Lembra de Sansão? Sansão estava lá e de repente veio um exército inteiro contra ele, e a Bíblia diz, o Espírito Santo tomou e um homem só destruiu um exército inteiro. Por quê? Porque ele era forte? Não, porque Deus estava agindo por ele. No Velho Testamento você vai encontrar inúmeros, mas inúmeros, eu não vou nem citar muitos aqui, mas eu gosto de alguns. Por exemplo, Davi. A Bíblia diz que o rei Saul ficava irado, com raiva de todo mundo, e queria matar todo mundo, até o filho dele. Aí o Davi, a Bíblia diz que o Davi era cheio o Espírito Santo tomava, e ele pegava o violão da época, a harpa, e ele tocava, e enquanto ele tocava, o espírito ruim saía de Saul. E não é porque Davi era um ótimo tocador de harpa, é porque o Espírito Santo age inclusive enquanto você está tocando uma música, enquanto você está fazendo uma comida, enquanto você está falando, como foi muitas vezes os profetas, você vai ver sempre no começo, e o Espírito Santo veio ao profeta e ele falou. As pessoas diziam assim, pastor, o senhor fala bonito, o senhor fala... Você não sabe o que é isso. Hoje eu falei para um jovem aqui, pastor, mas o senhor você não sabe. Eu falei, você não sabe. Você não sabe que eu tenho que me chorar e espernear diante de Deus e dizer, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu estou falando, Deus, eu não sei que decisão eu tomo agora, Deus, eu não sei o que eu prego, eu não sei, por favor. Eu creio nisso, a Bíblia diz isso, Mateus 10, Jesus diz, olha, não se preocupe com o que você tem que falar naquela hora, o Espírito Santo vai falar por você. Eu creio nisso. Eu sou totalmente dependente do Espírito para todas as decisões que eu tenho que tomar aqui, eu busco orientação. Eu preciso dele. O Velho Testamento todo, e depois o Novo também, com os apóstolos, mas eu gosto de Jesus. Lucas capítulo 4 diz, Jesus cita Isaías 61. Primeira vez que Jesus fala numa sinagoga, primeira vez que convidam Jesus para falar em público na sinagoga, que era o lugar, vamos dizer, era a igreja daqueles dias. Jesus pega o rolo do profeta Isaías, abre em Isaías 61 e diz assim, logo no comecinho, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Em outras palavras, Jesus no começo já disse, eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus está usando a minha vida. Até Jesus precisava disso. Jesus precisava do agir do Espírito Santo. E é por isso que Jesus fala a respeito deste. Ele diz assim, olha, vocês precisam receber. João capítulo 14, 15, 16. Jesus repete inúmeras vezes, dizendo assim, olha, mas eu vou embora, mas eu vou enviar o outro. Que na palavra outro, no grego, era um outro que é igual a mim. Um outro que é igualzinho a mim.
um outro que é o outro consolador, ou seja, ele é Deus igual a mim. Só que, como que Jesus foi conhecido quando ele nasceu? Tinha uma profecia lá de Isaías 9, que diz que Jesus seria chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus conosco. João 1,14. Ele desceu do céu e habitou entre nós. Amém ou não? Eu acho esse versículo maravilhoso. Jesus se tornou meu vizinho. Mas Jesus está dizendo assim, mas só que agora eu vou ter que ir embora. Mas quando ele diz eu vou embora, ele dá uma notícia melhor ainda. Ele fala assim, ó, só que eu estou dizendo isso, João 16, não é para vocês ficarem tristes. Vocês vão ficar muito mais alegres. Porque eu, o Emanuel, sou Deus junto com vocês. Mas no dia que eu for embora, logo depois eu vou enviar o outro, que é igual a mim, o outro Deus, que é o Espírito Santo. E ele não vai mais ser Deus junto com vocês. Ele vai ser o quê? Deus em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele não só mora do meu lado, ele mora dentro de mim. É por isso que Jesus diz, eu estou indo embora, mas estou indo para a alegria de vocês. Eu falo, como Jesus é para a nossa alegria? Ele já cantava, para a nossa alegria, né? Que o Espírito Santo agora vai estar dentro, não é mais do lado. O Deus agora não vai morar na casa do lado teu, ele vai morar dentro de você, se você quiser. Amém? Isso aconteceu em Atos 2. Um pouco antes, quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, João capítulo 20. João capítulo 20, Jesus entra numa sala que está toda fechada, e Jesus entra, e os discípulos estão todos com medo, e ele diz aquilo que o pastor Ronaldo orou aqui, paz seja com vocês. E logo depois ele cumprimentar os discípulos que estavam apavorizados, cheios de medo, cheios de temor, ele diz assim, recebam o Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz, precisa, ele é, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele é selado com o Espírito Santo, amém? Em outras palavras, Paulo diz que quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo é carimbado em mim, porque isso é o selo da salvação. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Amém ou não? É isso que eu creio e é isso que a Bíblia diz. Mas não para aí. Porque a Bíblia diz também que esse Espírito Santo, ele pode morar em mim, mas eu posso entristecê-lo. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que eu posso inclusive extingui-lo. Eu não expulso ele de mim se eu sou salvo, mas eu posso amarrar o Espírito Santo e falar assim, ó, fica quietinho aí, que quem manda na minha vida sou eu. Paulo diz, não extingueis o Espírito, ou seja, não deixa ele amarradinho embaixo da cadeira do seu coração, não faça com que o Espírito Santo fique amordaçado dentro de você. Pelo contrário, e aí eu gosto muito desse texto, Efésios capítulo 5, versículo 18. Coloque aí para mim, Carlos, fazendo um favor, Efésios 5, 18. Nós usávamos esse texto muito antigo, usávamos de muitas formas, né, para repreender os irmãos que bebem bebida alcoólica. E hoje em dia é mais moda do que nunca, inclusive entre os cristãos. Não deveria ser, porque é um conselho bíblico. Não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução. Se bebida alcoólica fosse bom, uma latinha fosse boa, uma latinha de cerveja, você não era proibido de dirigir.
Isso é a lei dos homens que está dizendo, não é Deus. E os homens que gostam de coisa ruim, imagina. Mas Paulo diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem ou à dissolução. Na versão antiga diz dissolução. E essa palavra significa você perde o controle. Libertinagem é isso, você não é mais você quando você bebe. É por isso que você fica alegre, fala tudo, paga a conta de todo mundo, porque você perde o teu controle. É por isso que não pode dirigir, porque você não tem todas as habilidades, você não tem a resposta no tempo certo, por isso que é proibido. Paulo está dizendo: não se embriaguem, não bebam vinho. Mas interessante, eu gosto do que Billy Graham diz. Billy Graham diz assim: engraçado como os cristãos gostam de usar a primeira metade para sentar o porrete nos crentes e excluir os crentes. Mas a segunda metade do versículo é tão verdadeira quanto a primeira, e é tão ordem quanto a primeira. Não bebam, porque faz mal. Mas já que vocês não vão beber porque faz mal, se encham do Espírito Santo. E Paulo não está dizendo assim: olha, tomara que vocês bebam o Espírito Santo, tomara que vocês se... Não, é uma ordem, aqui é imperativo, se enchem. E o verbo aqui no grego, por isso que nessa versão aqui está deixem-se encher, é que é contínuo. Você não bebe uma vez e está cheia, você tem que beber todo dia, você tem que se alimentar todo dia, você tem que buscar todo dia. É por isso que eu pedi para os meninos cantarem essa música aqui, que eles cantaram agora. Vem, Espírito Santo, eu quero cear com você, eu quero sentar na mesa com você, ontem foi maravilhoso quando você me mostrou as verdades de Jesus. Ontem foi uma delícia quando eu não sabia o que falar para minha vizinha e o Senhor me inspirou, o Senhor me lembrou o que eu falar, que delícia. Mas o maná de ontem já foi embora, eu preciso mais hoje do teu Espírito. É todo dia, se encham, bebam mais do Espírito, hoje. Porque só bebendo mais vocês vão estar não apenas cheios dele, mas plenos dele. E aí eu volto para o versículo que eu fiz vocês lerem. Atos, capítulo 13. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Deixa eu encerrar com Atos 2. Quando Paulo, eu já disse inúmeras vezes para você que eu gosto de ficar imaginando a cena. Eu acho a cena do Pentecostes maravilhosa. É por isso que a Bíblia diz que Lucas não conseguiu escrever o que estava acontecendo. É porque ele diz assim: olha, eram línguas como que de fogo. Era um som que parecia de vento. Não quer dizer que era vento, não quer dizer que era fogo. Quer dizer que ele não sabia como definir o que estava acontecendo. Ele diz: olha, para vocês entenderem, parece com aquilo lá, entendeu? Parece com fogo, parece com vento. Eu não imagino como foi aquela cena. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos desde a Páscoa. Estavam ali naquele lugar cerca de 120 pessoas. E diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas não apenas batizados, foram inundados. E esse inundados aqui, preste atenção, inundados não, eu usei a palavra errada, porque eu vou explicar para você. Porque a palavra exata experimentaram o derramar do Espírito. E o derramar é a justa medida. Água é bom, não é? A gente quer que chove, não quer? Quem está querendo que chova? Diga amém.
Eu tomo, olha, uma vontade enorme que chova. Mas a gente quer que chova aquela chuva maravilhosa, né? Pode chover chuva bastante, ou então pode ser aquela fininha, fraquinha, mas com bastante tempo para molhar bem a terra. Mas chuva boa é a chuva que vem na medida, que molha bem a terra fica bem molhadinha, a planta e a vegetação cresça maravilhosamente. Mas ela pode ser muito, muito, muito abundante, já não é chuva, é tempestade. E aí a água vem com muita medida, e ela vem e faz aquela enxurrada, e aquela enxurrada vem e leva tudo, leva casa, leva carro, destrói tudo. Na plantação que era maravilhosa, precisava de chuva, agora é destruída pela enxurrada, porque pouco faz mal e muito também faz. É por isso que a Bíblia usa a palavra derramar. Porque o derramar é essa palavra aqui que significa assim, olha, foi uma medida abundante, mas não a medida que faça mal. Será que faz mal? Bom, eu não sei, mas muitas vezes acredito que sim. E vou ler agora o sermão de Pedro. Depois que houve o derramar do Espírito Santo, as pessoas foram impactadas. Eu nem vi o tempo, já passou bastante. Versículo 31 e 33, para eu encerrar. Diz assim, Pedro, depois que houve o derramar, o pessoal estava todo perguntando, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, começou a pregar. E quando ele pregou, ele usou o Velho Testamento e foi falando a respeito de Davi. No versículo 31 ele fala, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Jesus Cristo, que ele não foi deixado entre os mortos, no seu corpo não apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Mas aí no versículo 33 ele fala assim, e esse Jesus foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus, e conforme ele havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, e Jesus derramou o seu Espírito sobre nós, como vocês estão vendo agora. Aqui está dizendo algumas coisas bem simples. Deus ressuscitou Jesus, ele venceu a morte. Segundo, ele diz, nós somos testemunhas, nós não vamos parar de falar disso. Terceiro, Jesus foi exaltado ao trono de honra, está sentado do lado direito de Deus, amém? Ele está, Romanos 8 diz que ele está lá intercedendo por mim, intercedendo por você. E ele diz por fim as duas últimas coisas. Deus tinha prometido o Espírito Santo. Jesus recebeu e o derramou sobre nós. O que é esse derramar? É algo que não pode deixar seco, vazio. É algo que nós precisamos buscar para estar sempre ali umedecidos pelo Espírito. Mas é verdade também que na história, infelizmente, às vezes algumas pessoas se tornam arrogantes e acham que dominam o Espírito, só falam da obra do Espírito, só agem dizendo ser do Espírito e se esquecem que João diz, Evangelho de João capítulo 16 diz que o Espírito Santo viria para mostrar a obra de Jesus, não dele próprio. Porque foi a obra de Jesus que nos salvou. O Espírito Santo nos cela da salvação e nos prepara para viver a vida cristã. Mas ele não é o centro da vida cristã. É Jesus. Amém? E quando às vezes a gente excede em só falar, só enfurecer, só cantar, é sinal que você perdeu a mensagem do Espírito Santo, que era apontar Jesus Cristo. É por isso que o verbo aqui é Jesus derramou. Não foi uma enxurrada a ponto de só ser aquilo lá e nos inundar e nos derrubar. Porque é isso que acontece em diversas denominações e igrejas. Quando alguém se acha que é mais cheio do Espírito e começa a menosprezar os outros, começam a falar mal dos outros.
Pelo contrário, o Espírito Santo nos é dado para nos unir. Eu quero encerrar com uma oração. Quero ler uma pequena oração que eu encontrei lá na revista Ultimato. E achei ela muito linda. E aí depois finalmente quero orar por vocês, a minha oração. Mas nos cabe dizer e cantar como nós cantamos aqui, ou cantar como está lá no Salmo do número 80. Senhor, vem, visita essa igreja. Vem, Senhor, visita a nossa vida. Vem, Senhor, se derrama sobre mim. Eu não quero pouco, eu quero a quantidade que o Senhor me der para o dia. E amanhã eu quero mais, e depois de amanhã eu quero mais. Mas quando eu comecei a falar sobre o jejum, eu disse que são práticas muitas vezes que os cristãos esquecem, deixaram. Como muitos cristãos esquecem de pedir a Deus que Deus lhes derrame mais e mais do Espírito Santo. Ah, não, mas eu já tenho o Espírito. Tem. Você foi selado por Ele. Mas você precisa de mais porções todos os dias. O apóstolo Paulo disse isso. Por isso nos cabe buscar. E eu encontrei uma oração dizendo assim: olha, é legítimo a gente pedir a Deus. Pedir o quê? Dá-nos, ó Deus. Dá à tua igreja uma visitação especial do Santo Espírito. Que a presença do Santo Espírito reaqueça a nossa devoção. Que a presença do Espírito Santo na vida dessa igreja firme a nossa fé. Que a presença do Espírito Santo derramada em nós nos ajude a viver dia a dia o fruto do Espírito. Lá de Gálatas capítulo 5. Que o Espírito Santo nos ensine a usar os dons que Ele mesmo nos dá em prol do reino dEle. Que o poder do Espírito Santo torne a unidade do corpo de Cristo algo maravilhosamente tangível, possível. E que a nossa presença nesse mundo, que o nosso testemunho e que o nosso serviço, que as nossas vidas sejam santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos lembre sempre que Cristo é a razão da nossa vida. E nos faça seguidores de Jesus, ousados, alegres e fiéis. Que assim seja o derramar do Espírito Santo na nossa vida. Fica em pé, eu quero orar por você. Essa é a minha oração. Que desejamos mais do Espírito Santo de Deus. Que possamos ser usados mais pelo Espírito Santo de Deus. E que esse mais do Espírito nos torne ainda mais amorosos. Nos dê mais unidade. Nos faça caminhar melhor com os nossos irmãos e testemunhar mais aos pedidos pecadores dessa cidade. Que nós desejamos cada dia mais o Espírito Santo. Eu quero orar por você que deseja isso. E que talvez deseje também se esforçar conosco para fazer o jejum essa semana. Se você assim o deseja, ergue sua mão. Eu quero orar com você. Pai bendito e eterno, obrigado porque o dia de hoje nos faz lembrar do derramar maravilhoso do Teu Espírito. O Deus que conhecemos como a terceira pessoa da Trindade. Deus que é vivo, Deus que fala, Deus que age, Deus que interage, Deus que se alegra, mas Deus que se entristece conosco também. Deus que pode ser vívido, o Espírito Santo que pode ser plenamente sentido na nossa vida, experimentado, mas também que pode ser extinguido, amarrado, amordecido pelos nossos pecados. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito. Mas eu te suplico, vem Espírito Santo de Deus, se derrame sobre nós.
que Cristo Jesus, que nos salvou, derrame do seu Espírito, concluindo a obra da salvação e nos alegrando para toda boa e perfeita obra que Ele tem em nós. Que o Espírito Santo de Deus seja festivamente vivificado nos nossos corações, que seja conclamado, que receba o convite hoje, de cada crente aqui hoje, dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito sobre a minha vida. Pai, nós temos essa semana que queremos celebrar, queremos e desejamos que o Teu Espírito nos tome de nós, sem nos anular, mas nos faça mais fiéis, mais dedicados, mais consagrados. Por isso, inclusive, desejamos dedicar um jejum ao Senhor. E eu quero pedir as Tuas bênçãos, a Tua força, a Tua iluminação sobre cada irmão e irmã que essa semana vai fazer um propósito. Qual é o propósito? Eu vou me abster de alguma coisa que desejo e que amo, mas eu posso viver sem. O que eu não posso viver sem é a Sua presença, Deus. Faça provar para mim mesmo que os meus desejos podem até ser saudáveis, mas eu consigo sobreviver. Eu não consigo existir sem a alegria do Teu Espírito na minha vida. Faça com que irmãos e irmãs experimentem essa alegria essa semana. Consagrem a Ti esse jejum, esses dias e momentos. E no próximo final de semana possamos estar aqui celebrando, porque o Senhor nos deu essa igreja para juntos exortarmos uns aos outros, ensinarmos uns aos outros e até mesmo ajudarmos aqueles que porventura não conseguem, mas nós desejamos ajudá-los. Pai, por fim, derrama Teu Espírito sobre nós hoje, sobre nós agora. Vivifica-nos, em nome de Jesus, amém. Você está de acordo com isso? Dá um glória a Deus e uma salva de palmas maravilhosa para Jesus. Amém, amém. Lembra, no final, os adolescentes estão vendendo pães e bolos para ajudar uma adolescente que não é da nossa igreja, estava vindo há um mês da nossa igreja. Enquanto ele estava vindo para o culto, ele foi atropelado por um caminhão e está passando muitas necessidades. Se você puder ajudar, passa lá e ajuda os adolescentes, tá bom? E também não esqueça de pegar o teu convite para o café da manhã de domingo que vem. Deus abençoe, vai na paz.